Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente finaliza o livro do segundo bimestre e na segunda-feira a gente já começa o livro do terceiro bimestre. E o nosso desafio de hoje é de ciências, lá na página 22, com o tema A Intervenção do Ser Humano nas Cadeias Alimentares. O nosso conteúdo se iniciou com 3 imagens, a imagem de uma plantação de laranja, de uma cigarrinha e de um perdiz. E tem as setas ligando um ao outro. E a primeira questão é, do que as cigarrinhas costumam se alimentar? Tem uma seta ligando a plantação de laranja lá nas cigarrinhas. Então, isso significa que as cigarrinhas, elas se alimentam, né? Elas pegam as suas energias, elas buscam as suas energias em plantas. Então, a resposta ali é em folhas, em plantas, né? E o perdiz, do que ele se alimenta? É a questão 2. Ele está ligado na cigarrinha. Os perdizes, eles se alimentam de insetos, né? Eles também se alimentam de brotos, de plantas, mas eles também se alimentam de insetos. É um dos seus alimentos. Essa pergunta não está no livro, mas eu vou fazer ela para você. Por que aqui no livro não fez a seguinte pergunta? Qual que é a alimentação das plantas, né? Do que as plantas se alimentam? Lembram que durante a semana a gente está falando sobre esse tema e a gente está dando importância, né? De que as plantas, as folhas, ela está no topo da nossa cadeia alimentar, porque ela mesma produz o seu alimento, né? Então, as folhas, as plantas, as árvores, elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. Por isso que não está especificado aqui no livro isso, né, essa pergunta, e também não tem uma imagem indicando do que as plantas se alimentam. Ela mesma produz o seu alimento. Logo abaixo tem um pequeno textinho que tem uma importância enorme, que é o seguinte. No interior da Bahia, houve um período em que a caça às perdizes foi exagerada, matando milhares dessas aves. Após algum tempo, os agricultores começaram a perceber um aumento na população de cigarrinhas, que atacaram as plantações. E novamente a prof vai falar para vocês. Lembram de que o ecossistema ele vive em equilíbrio. A gente precisa um do outro para viver bem, né? Para sobreviver. E a terceira questão é a seguinte: qual foi a causa do aumento na população de cigarrinhas? Vamos lá. Os perdizes eles se alimentam de cigarrinhas, né? Então, é uma forma de não ter tantas cigarrinhas, porque eles se alimentam delas. Porém, se não tem perdizes, as cigarrinhas vai ter em maior quantidade. Por isso que a gente fala tanto da importância do equilíbrio do ecossistema, que um precisa do outro. Então, o fato de não ter perdizes acabou aumentando a quantidade de cigarrinhas. E a próxima questão. Já estudamos que os seres vivos estão ligados como se fossem elos em uma corrente na cadeia alimentar. Qual elo dessa corrente foi quebrado? Qual a consequência disso? Então, terceiro ano, o elo que foi quebrado, né, foi muita caça de perdizes, não ter, né, esse tipo de ave. E como a prof já falou, os perdizes são um predador natural das cigarrinhas. Se não tem perdizes, elas acabam tendo em maior quantidade. O livro ele traz agora lá na página 23 um texto falando sobre os javalis. E na página seguinte, 24 e também na página 25, faz questionamento sobre informações que tem nesse texto. Esse texto é bem interessante, ele traz várias informações sobre o javali e uma das informações é que
Segundo o IBAMA, os javalis são predadores de várias espécies, têm afetado lavouras de milho e nascentes. Produtores rurais estão preocupados com a devastação de plantações. De acordo com Vargas, um animal chega a derrubar 100 pés de milho numa noite. Então, os javalis acabam invadindo essas plantações, né? E acaba prejudicando muitas famílias, porque muitas famílias vivem, né? Dependem dessas plantações. E o texto também traz a informação de que o javali ele não tem um predador, né? Ele não tem outro animal que se alimenta dele. Traz a informação também que eles comem sementes e brotos que atrapalham a recuperação florestal. Eles podem comer pequenos mamíferos, aves, ovos e outros animais, podendo até extinguir espécies. Então, como a professora falou, os javalis eles se alimentam tanto de plantas como animais e eles não têm um predador natural. E na página 24 e 25, vocês vão estar respondendo questões sobre esse texto. Então, vocês vão ler com calma e vão responder as questões seguintes. Terceiro ano, esse foi nosso desafio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo da prof, que eu tenha auxiliado vocês a estar realizando atividades. E é isso. Um ótimo final de semana para você. Beijo e até segunda-feira.